O presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, senador Roberto Requião. Parece incrível, mas eu me sinto em casa aqui em Minas Gerais. Eu lembro que meu pai, paranaense, fez seu curso de medicina aqui em Minas. E conta a lenda familiar que era goleiro do Atlético Mineiro, a época em que o Atlético Mineiro era um time de futebol da Faculdade de Medicina. Eu fico ainda mais contente de participar do lançamento da Frente Nacionalista no auditório, Josué, que leva o nome do seu pai. Um guerreiro nacionalista, um patriota, que eu pessoalmente estimulei para ingressar na política. Eu induzi praticamente o Zé Alencar a ser candidato ao governo do Estado e posteriormente ao Senado. E quando o Zé pretendeu ser presidente do Senado, naquela situação horrível de domínio da fisiologia, ele não votou nele, mas o meu voto ele teve e foi, Josué, o único voto que ele teve numa bancada corrompida. Eu tenho uma satisfação enorme de conversar sobre a nossa proposta, mas eu gostaria de abordá-la numa moldura universal, inicialmente. O que acontece no Brasil hoje não está dissociado do que está acontecendo no mundo. E eu diria que o que está acontecendo é uma tentativa do capital financeiro internacional e nacional na liquidação do Estado Social. Isso começa na Europa. A União Soviética com o regime comunista, mas cai o nazismo. A Alemanha é derrubada. O Estado Social, então, se instala fundamentalmente na Europa. E se instala com suas preocupações específicas. Respeito aos trabalhadores, respeito à natureza, respeito ao direito das mulheres, das minorias. O Estado Social é o Estado verdadeiramente democrático. E ele avança diante do medo da União Soviética com o Estado comunista. Mas num determinado momento, Samuel Pinheiro Guimarães, a União Soviética cai. É a perestroika, o degelo e a glasnost e a perestroika. E o capital retoma um avanço na Europa na tentativa da dominação absoluta do Estado e da superação do Estado Social. Isto se faz suportado num tripé, bem claro. Primeiro ponto de apoio do avanço do capital financeiro sobre o trabalho e o capital produtivo no mundo. Primeiro ponto de apoio é a precarização do Estado com poderes transferidos para os bancos centrais na mão, evidentemente, do capital financeiro. Este é o ponto de apoio básico do tripé da liquidação do Estado Social. Mas o segundo ponto de apoio é claro, e nós no Brasil o conhecemos aqui a exaustão, até pelo trabalho da famosa Lava Jato. É a precarização do parlamento com o financiamento privado de campanha. Os partidos se diluem. Os parlamentares não devem compromisso algum com a visão programática dos partidos que lançaram e com seus discursos de campanha eleitoral. Eles são meros mandaletes dos financiadores de campanha. E a precarização do parlamento leva à desideologização e ao domínio absoluto da fisiologia e dos interesses financeiros na condução da nação. Mas falta ainda um ponto de apoio mais crucial e mais trágico. É a precarização do trabalho. A precarização do trabalho, com a prevalência do negociado sobre o legislado, o fim das previdências públicas. Isso que aconteceu na Europa, que precarizou a Itália, a França, destruiu a Grécia, Portugal e a Espanha, que há mais de um ano não tem um governo estável, se repete no Brasil. Quando me dizem e gritam fora Temer, eu fico um pouco amuado.
Não se trata do Temer, que é um figurante, é um personagem do processo. Se trata de um processo ideológico de destruição da República e do Estado Social. O Temer é um figurante nesse processo. Fora Temer e o presidente do Congresso assume a direção do país. Fora Temer, mas o Meirelles manda no país e comanda, conforme o interesse da banca que o colocou no Ministério da Fazenda, com o Banco Central, com Ilan Goldfein, tendo como vice um representante do Bradesco. Não. A insistência da destruição do Estado Social e do controle pelo capital financeiro do mundo se manifesta com clareza no Brasil. O nosso Papa Francisco, que apesar de ser argentino, é um sujeito extraordinário, foi ao seminário de Davos e deixou um recado. E o recado do Papa era o seguinte: o capital é positivo quando ele inova na tecnologia, quando ele é aplicado numa fábrica, numa indústria, numa estrutura de serviço, paga salários e viabiliza a vida das pessoas, mas não pode comandar a vida do mundo. E ele cita a nossa velha Bíblia: não se pode servir, patrus, a Deus e a Mamon. E Mamon, da Bíblia, não é outro Deus nem o diabo. Em hebraico, Mamon significa singelamente dinheiro. O dinheiro não pode controlar o mundo e a acumulação desesperada não pode se sobrepor sobre o desejo de felicidade, de evolução civilizatória e cultural do planeta Terra, muito menos do Brasil. Mas, feita essa introdução do que está acontecendo no planeta hoje, que leva a êxodos em certas partes do mundo, abandonos da pátria por multidões que não conseguem sobreviver pela disputa desesperada dos seus recursos minerais, vamos ver o que acontece no Brasil. Eu sou filiado número 1 do PMDB do Paraná. Eu construí o partido no Paraná com alguns companheiros. Mas, quando, numa convenção nacional do meu partido, no Hotel Nacional em Brasília, um grupo apresentou um projeto que chamava-se Ponte para o Futuro, eu vi naquele projeto a repetição da aventura da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan nos Estados Unidos. Nós nos contrapusemos imediatamente. Tomei a palavra, porque o Moreira Franco não queria me deixar falar na convenção. E me contrapus àquela loucura do liberalismo absoluto de uma forma radical. 17 estados presentes recusaram votar ou considerar o raio da ponte para o futuro. Ela foi retirada da mesa, mas posteriormente foi utilizada como instrumento de governo do Brasil. Do PMDB, do meu não. Do velho MDB de guerra, não. O documento do meu partido chama-se Esperança e Mudança, Armando, que é um documento desenvolvimentista e nacionalista montado numa sucessão de encontros nacionais. Mas o documento que hoje governa o Brasil, pelas mãos do Bradesco e do Itaú, do Meirelles e do Goldfein, a ponte para o futuro, nada tem com a estrutura política do PMDB nem de partido algum no Brasil. Ele foi escrito por economistas ligados a banco, Denis Rosenfeld, lá no Rio Grande do Sul, Marcos Lisboa, e é um documento que serve aos interesses da banca. O que é que ele propõe fundamentalmente? Por que que nós estamos aqui tentando trazer às Minas Gerais a ideia da Frente Nacionalista? Porque é um documento de destruição da nacionalidade. E ele se suporta em algumas ideias básicas. Ele vai na linha do consenso de Washington e daquele livreto que o Fernando Henrique publicou em parceria com um italiano naturalizado argentino, que chamava-se Enzo Faleto, que é a teoria da dependência. Parte do princípio que o Brasil não tem empresários capazes mais, Josué. Não tem homens como seu pai, como Hermílio de Moraes, como o velho Armando, pai do atual senador da República. Ele faz tábula rasa disso. Não temos empresário, não temos inteligência e não temos trabalhadores capazes. Então, a dependência é o nosso caminho. Uma nova distribuição do trabalho no mundo.
A Ponte para o Futuro propõe que o nosso Brasil seja o celeiro do mundo. E para isso providencia, logo depois que assume o poder, a possibilidade da venda sem limites de extensão de terras brasileiras a grupos estrangeiros. Fundos de pensão e qualquer forma que o capital se acumule e se manifeste para vir desenvolver a nossa agricultura. Brasil, celeiro do mundo. Como se nós já não tivéssemos uma produtividade igual ou superior à norte-americana. Mas eles propõem uma grande injeção de capital, a predação da natureza que hoje vemos com o avanço na Amazônia e o aumento da produção pelo aumento de injeção de capital. Tecnologia avançada e mecanização levam ao quê? Levam ao aumento da produção, sem dúvida alguma, mas levam ao desemprego. E eles raciocinaram sobre isso também. Como vamos resolver o problema do desemprego? E o modelo proposto é o modelo chinês. Capitais norte-americanos saíram do seu país e foram investir nas zonas de processamento industrial da China em determinado momento. E aquilo, me perdoem a franqueza, era um avanço para uma China que vivia uma relação trabalhista quase medieval. Era a possibilidade de um trabalhador ter um emprego fixo, almoçar melhor e pagar, viabilizar um jantar melhor para a sua família. Os chineses, de certa forma, evoluíram nesse processo. No Brasil, não. Nós estamos inseridos no mundo ocidental. Nós avançamos com todas as conquistas sociais do Ocidente. Nós tivemos o Getúlio Vargas viabilizando a CLT. E o nosso avanço social é incomparavelmente superior ao avanço social da China. O povo brasileiro não vai aceitar esta semi-escravização do trabalho. E com franqueza, quero dizer a vocês que eu já exerci a advocacia trabalhista uma parte da minha vida. E eu não sonegaria de vocês a impressão que tenho que muita coisa deveria ser modificada. Muito achaque de mercância advocatícia em cima de empresários sérios ocorrem e desmoralizam a existência da legislação trabalhista. Mas a escravização do trabalhador não é solução para isso. Eu não tenho dúvida alguma que se nós não brecarmos esse intuito de desnacionalização absoluta, desnacionalização da mineração, todo o país se instala em cima de pressupostos de soberania nacional, o controle do solo e a impressão ou a cunhagem da sua moeda. Simbolicamente pretendem privatizar para grupos estrangeiros a casa da moeda. Eles estão fazendo exatamente o contrário do que fizeram países do mundo que viveram crises semelhantes às nossas. Vamos examinar algumas. A Alemanha, na década de 30, vivia uma crise econômica monumental. Até que um alemão, liberal do ponto de vista de suas ideias econômicas, chamado Horace Greeley Hjalmar Sachs, toma conta da economia, esquece as ideias liberais e se transforma num alemão. E retoma o crescimento da Alemanha, reduzindo de forma drástica e radical os juros da rolagem da dívida. A quase nada, patrus. Mas garante uma moeda não moeda, que na época chamava-se MEFO, porque estava ligada ao setor metal mecânico, que era extraordinariamente desenvolvido na Alemanha, e diz aos rentistas que viviam da rolagem da dívida e que estavam desesperados: vocês podem não quebrar agora, mas só não quebrarão se, junto com empresas escolhidas e parceiras do Estado, investirem nesta moeda MEFO, que garantia à época 4,5% ao ano de juros, mais as inflações. Era uma espécie de taxa Selic do Brasil. Pois muito bem, ou vocês perderão tudo o que tem, porque a moeda alemã, como a nossa hoje, não era conversível. Em 6 meses surgiram as autobans, os grandes empreendimentos metais mecânicos, a indústria alemã financiada com o dinheiro que existia, como existe o nosso aqui hoje na rolagem da dívida, acabou com o desemprego. E conta a lenda que a inflação acabou numa semana. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Por 20 anos esterilizamos de uma forma estúpida
absolutamente irracional os investimentos públicos. País algum retoma a sua economia numa época de crise sem o referencial do investimento público que levanta e dá segurança para o investimento privado. Mas os Estados Unidos viveu uma situação bem parecida como essa. A crise imobiliária da Flórida, uma espécie de doença holandesa da época, iludiu os proprietários de recursos com uma supervalorização dos terrenos e dos espaços físicos. Até que isto cai como um castelo de cartas. Os Estados Unidos entra numa depressão fantástica. Roosevelt estava preocupadíssimo com o que acontecia. Era o presidente norte-americano à época. Mas nesse ínterim, Henry Ford, fabricante dos carros que tanto conhecemos, eu até coleciono alguns automóveis e tenho um Ford 28. Se apropria das ideias do economista chamado Taylor, que se suportava no aumento da produtividade pela especialização do trabalho, e acopla as ideias do Taylor a uma linha de montagem. É evidente que a produtividade aumenta de forma fantástica. Um grupo de trabalhadores especializados montava a caixa de troca, outro diferencial, o outro fazia pintura, formatava a carroceria, e a linha de montagem fordista empolga a economia norte-americana e toma conta de todo o processo industrial de uma sociedade que tinha já à época uma certa complexidade. Muito bem, Roosevelt chama o Ford para agraciá-lo com comendas públicas fantásticas. E o Ford recusa. Recusa formalmente as homenagens e diz ao presidente Roosevelt: eu não posso ser premiado porque eu estou inviabilizando definitivamente a economia norte-americana. Por quê? Pergunta o presidente. E o Roosevelt responde: porque eu estou aumentando, e as indústrias americanas junto comigo aumentam, de forma brutal a produção. E não há consumo. Nós estamos numa crise recessiva e não existe salário. Mas então o que eu faço? Pergunta o presidente. E ele dá a resposta, que foi o início do New Deal, da retomada do crescimento norte-americano. Reduza, por lei, a carga horária dos trabalhadores para que mais trabalhadores sejam necessários pela indústria e aumente, por lei, o salário deles, fixando um salário mínimo, recuperando o poder de demanda da economia norte-americana. Aqui, quando votaram aquela estupidez da reforma trabalhista, eu conversava com empresários das minhas relações pessoais. E eles, sem entender nada de economia, absolutamente nada de macroeconomia, me diziam: não, nós estamos numa dificuldade enorme. Eles não haviam percebido que a dificuldade é da recessão, que a dificuldade é da demanda, que a dificuldade é do preço brutal do financiamento, que é o mais alto do planeta Terra. E pensavam: se eu conseguir diminuir o meu custo de produção, o que eu pago para os meus trabalhadores, eu vou ter uma vantagem relativa no mercado. Eu vou ter preço melhor que os meus concorrentes. Mas, afinal, foi sobre isso que o Ford advertiu o Roosevelt. Se você fizer isso isoladamente, você vai ter vantagem competitiva. Seus empresários vão receber salários de escravidão, mas você vai ter preço para competir no mercado. Mas ocorre que quando a iniciativa parte do governo e que todos os trabalhadores têm a carga horária aumentada e o salário reduzido, o que acaba é a capacidade de demanda do país. E não vale a pena nem abrir mais um posto de venda de pastel ou de pipoca, porque os consumidores desaparecem. Nós estamos fazendo exatamente o contrário do que fez os Estados Unidos e do que fez a Alemanha para sair da crise. Nós estamos na proposta da divisão do trabalho, onde o Brasil passa a ser um país de segunda categoria de produção de insumos agrícolas e venda de minérios a baixo preço com trabalho semi-escravizado. É esta a proposta que o Congresso Nacional vota a cada momento. Um Congresso Nacional, senhores, que por iniciativa minha e da senadora Vanessa e outros companheiros, regulamentou
com pompa e circunstância o salário dos empregados domésticos. Por unanimidade, com alegria, fotografias, filmagens, exibições de oratória. Mas logo depois vota o fim de tudo isso com o raio da maldita reforma trabalhista, que é, sem a menor sombra de dúvida, a precarização e escravização do trabalho. Os economistas do governo imaginavam a crise com o desemprego no campo, a internacionalização da propriedade do solo, vão levar a conflitos sociais. Mas nós, baixando o custo da mão de obra, teremos um efeito chinês. Capitais norte-americanos, principalmente, como foram para a China, virão para o Brasil. Mas o Trump ganhou a eleição. E ganhou a eleição em cima do desemprego causado nos Estados Unidos pela evasão de capital e investimento na China. O Rússia não vai poder resolver o problema dos Estados Unidos quanto a isso, porque o Partido Republicano nos Estados Unidos é financiado pelos capitais que foram para a China, que foram investir na China. Mas ele pode conter a evasão para propostas dessa natureza, como a do Brasil, do Temer e do Macri na China. Então, essa proposta que por si só já era inviável, porque o nosso povo não vai se conformar com a escravidão, está inviabilizada pela existência da luta interna dos Estados Unidos. Nós temos que tomar uma providência urgente. Essa providência é a contenção dessa loucura entreguista. Porque, se não tivermos sucesso na empreitada, nós estaremos diante de um conflito social que transformará o Brasil num país do Oriente Médio, num México tomado pelo tráfico e pelo desespero das pessoas que não conseguem sobreviver com um salário decente. Diante dessa perspectiva, nós montamos a Frente Nacionalista. E eu trago a este momento, no auditório do Zé Alencar, uma proposta. Vamos, patrões, redigir um manifesto mostrando a inviabilidade do projeto, que é o projeto da Margaret Thatcher e do Reagan. É o projeto que já provocou o Brexit na Inglaterra, que derrubou o ministro na Itália, que acabou com a tranquilidade na Europa inteira. Eu sou hoje presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. E eu saudei a União Europeia com uma alegria que vocês não podem imaginar. Para mim, ela teria acabado com os conflitos e com a guerra, porque ela foi construída em cima de ideias de fraternidade e de solidariedade, mas posteriormente foi ocupada pelos interesses da banca alemã. E hoje nós não temos o euro, nós temos o Deutsche Euro, sob o domínio absoluto da Alemanha, com a impossibilidade absoluta dos Estados-partes viabilizarem uma política econômica porque estão submetidos ao Banco Central da Europa. Nós temos que evitar que isso aconteça no Brasil. A proposta é que esta frente redija, com alguma tranquilidade, teremos 1 ou 2 dias para isso, um manifesto nacionalista, em que políticos e cidadãos patriotas assumem a responsabilidade e o compromisso de lutar por um referendo revogatório de todas essas barbaridades entreguistas formuladas pelo atual governo. Iniciaríamos o manifesto, a proposta, com assinatura de intelectuais e pessoas importantes na política brasileira. Posteriormente, abriremos para a população. Seria uma espécie de um plebiscito eletrônico, quando milhões de brasileiros dirão ao Temer, ao Moreira, ao Meirelles, ao Ilan Goldfein e a todos os outros que pensam como eles, por interesse próprio ou por absoluta ignorância. Eu concedo que pode ser, por parte de alguns, por absoluta ignorância. Afinal, eu os conheço dentro do PMDB há 40 anos. Eles nunca levantaram essas ideias, a não ser quando as ideias eram as ideias suficientes para remover o governo da Dilma, que tinha assumido conosco o compromisso de derrubar do impeachment, convocar eleições gerais para que o povo brasileiro escolhesse os caminhos da nossa sociedade e da nossa economia. Nós estaremos fazendo um plebiscito eletrônico, mobilizando o país. E tudo tem que começar em reuniões como essa. Reuniões
que nós poderíamos chamar classicamente, Anderson, de propaganda. A propaganda é a exposição de muitas ideias para poucas pessoas. A tentativa da formação de uma liderança que conduza o processo. E a esse movimento de propagação, de propaganda, como a propaganda Fides da nossa Igreja Católica, sucede o movimento da agitação. Quando as ideias são concentradas em alguns eixos principais, ideias poucas, concentradas para muitas pessoas. Porque eu, particularmente, não espero mais nada do Congresso Nacional. Nós temos um sistema democrático, nós temos o voto majoritário para alguns tipos de eleição, mas nós somos um país católico. Os evangélicos têm uma bancada importantíssima no Congresso, os católicos não têm nenhuma. Nós temos uma maioria de mulheres na sociedade e nós não temos mulheres no Congresso Nacional. Nós somos um país moreno. Nós não temos negros no Congresso Nacional, não temos índios e as minorias não são representadas. Há uma falsidade absoluta da representação. E a financeirização da política fez com que pessoas, e eu não digo que mal intencionadas, mas dirigidas para os seus próprios negócios, ocupassem o comando dos partidos, de todos os partidos, Patrus Ananias. Procura-se um candidato a prefeito, queremos quem tenha dinheiro para financiar a campanha e remunerar cabos eleitorais do próprio círculo partidário. E essas pessoas, sem uma visão mais clara da economia, da sociedade e do interesse nacional, dos objetivos nacionais permanentes previstos na Constituição, tratam apenas dos seus interesses, dos seus financiadores. A reforma trabalhista, e eu digo a vocês que nós deveríamos ter feito alguma reforma, passou sem que ninguém soubesse ou se preocupasse com o que estava votando. 212 parlamentares da Câmara, Panceira, me corrija se o número não é esse, votaram a favor da reforma trabalhista. 198 eram patrões. O que significa que eles estavam preocupados com os seus negócios, com a falta de financiamento, com a falta de demanda, e não eram capazes de se colocar no lugar de um trabalhador, do seu sofrimento, da sua aventura de vida e das suas necessidades de salário, de educação dos seus filhos e de provimento da saúde da família. É uma distorção absoluta desse processo. E nós estamos embarcando num barco que só sobrou na Europa. Este modelo do liberalismo econômico levou a Inglaterra ao Brexit. Fez o primeiro-ministro da Itália ter que renunciar depois de um plebiscito. Ele faliu na Europa. É um modelo moribundo que é questionado duramente pelo argentino que eu admiro, que é o nosso Papa Francisco. O dinheiro não pode mudar no mundo. A acumulação não tem sentido. E a tecnologia vai desempregando cada vez mais nas mãos do capital. A Kodak, Josué, era a maior empresa de fotografia do mundo. Ela tinha 85% do domínio do comércio de papel fotográfico do planeta e 195 mil operários. Surge a fotografia digital, lançada no mercado pela própria Kodak. Mas os japoneses entram, desenvolvem o sistema e em 3 anos a Kodak desapareceu. É claro que a inovação tecnológica é extremamente desejável, mas ela deve ser apropriada pela sociedade e não para desempregar pessoas. Ela deve ser apropriada para diminuir a carga horária, viabilizar melhores salários, acesso à cultura e ao lazer de todo o povo que habita esse planeta Terra. Minha gente, o caminho não pode ser a desnacionalização dos países. O fim do sentimento de fraternidade e de solidariedade. E o nacionalismo para nós hoje, da frente, é isso. Nada de xenofobia, nada de horror ao estrangeiro. Tem que ser uma proposta progressista e fraterna para a construção de uma sociedade diferenciada. Isto nós viemos fazer hoje aqui, nas Minas Gerais, dos estudos universitários de meu pai, e nesse auditório que leva o nome do meu fraterno amigo José Alencar.